desativar. Perfeito. Agora desativei. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. Eclesiastes 3, 4. É um texto bem conhecido. Ele vai falar assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de chorar, versículo 4, e há tempo de rir. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Verso 4, novamente. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Praticamente a vida toda, a nossa vida, os nossos sentimentos estão envolvidos aqui. Nesses dois sentimentos aqui. Tudo que a gente tem na vida, seja por apego ou seja por perda, que são as duas vias do sofrimento humano. A gente sofre por duas coisas. Primeiro, para conquistar. E depois, em cima do apego. Então, é a perda e a conquista. É o apego que faz com que a gente sofra e a necessidade de conquista. Esses dois sentimentos, tanto a alegria como a tristeza, eles fazem parte da nossa existência e a gente precisa todos os dias modular esses sentimentos. Por quê? Porque o sentimento de alegria e de tristeza, ele é pessoal. Eu vou tentar explicar. Talvez aquilo que seja alegria para você, para mim não. E talvez aquilo que me dê alegria, não dê alegria para você. Talvez aquilo que te deixa triste, não me deixe triste. Talvez aquilo que me deixe triste, não te deixa triste. Então, o conceito de tristeza e de alegria, ele é individual. E esses sentimentos, então, eles vão aparecer de forma diferente em cada indivíduo. Nós vamos ver pessoas sofrendo por coisas que talvez a gente venha considerar banal. E isso acaba desconsiderando a dor do outro quando eu faço isso. São sentimentos que precisam ser modulados. E é nesse sentido que a mensagem nessa noite, ela vem trazer essa visão de equilíbrio, porque Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, Salomão ele já está numa idade, de meia idade para frente. Salomão já não é mais aquele jovem, aquele filósofo, né? Ele escreveu 3 livros. O primeiro livro é o livro de Cantares. Cantares de Salomão. Se você for ver lá o livro de Cantares de Salomão, é um livro mais voltado para o prazer que Salomão teve com as suas concubinas. Um conhecimento mais voltado ao prazer. Para além de Cantares, vem o livro de Provérbios. Salomão, no livro de Provérbios, já é um senhor de meia idade, tá? Com conceitos bem organizados, com um caráter bem filosófico. É um livro que ele sai do prazer e entra nas questões de orientação. Você vai ver que Salomão vai falar muito sobre planejamento, organização, negociações e meditação. É um livro em que Salomão está ali na meia-idade. O terceiro livro, que é o livro que a gente está com acesso, que é o de Eclesiastes, Salomão já é um senhor, já é de meia-idade para frente. É o momento da sabedoria. Então, o primeiro momento da vida de Salomão é o momento do prazer, o segundo é da orientação e o terceiro é o da sabedoria. Praticamente a gente passa pela mesma coisa. Nosso processo de desenvolvimento é assim. A gente começa muito intenso nas coisas e termina desapegando de tudo, né? É isso que Salomão vai dizer sobre o livro de Eclesiastes, que a vaidade ela é a autora de muito sofrimento. Então, olhando para esse sentimento de alegria e tristeza, Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer algo interessante. Salomão, lá na meia-idade, ele vai falar assim: olha, de tudo que se tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da alma. Coração, nesse momento em que Salomão está falando, era conhecido como a sede dos desejos e dos sentimentos. Depois que a gente passa pela Grécia, a Grécia orienta agora a mente como a sede dos desejos, dos pensamentos e sentimentos. Então Salomão está dizendo, olha, se tem uma coisa que a gente tem que vigiar, que a gente tem que guardar, é a questão dos pensamentos. São essas orientações voltadas
aos pensamentos, porque eles são produtores de sentimentos. E isso é que vai guardar a sua alma. Olha que interessante. Nós vamos ver lá na passagem do Getsemane, Jesus chamando os discípulos para vigiar com ele. E nesse momento Jesus não está falando assim, olha, vigia aqui comigo. Jesus não está vigiando os soldados romanos, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus não está vigiando o diabo. Jesus está vigiando os seus sentimentos. O próprio texto vai dizer, vigiai e orai comigo. A minha alma está triste, está aflita. Jesus fala sobre isso. E olha que interessante a jogada de vigiar o pensamento, porque é o pensamento que vai produzir o comportamento. Se nós entendermos isso, nós vamos perceber que não existe comportamento sem pensamento, a não ser os comportamentos reflexos, que são agora por extensa ou exagerada repetição, você tira o pensamento dele e ele simplesmente acontece. Fora isso, os comportamentos eles passam pelo pensamento. Então você vai ver Jesus pedindo para eles vigiarem com ele. E Jesus estava vigiando o seu sentimento. Olha o primeiro pensamento que surge dentro do Getsemane, quando ele está vigiando a sua tristeza e a sua agonia. A Bíblia vai dizer que ele diz assim para Deus, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. É um pensamento de agonia, é um pensamento de tristeza, e que apresenta uma dor tão intensa que dá uma sugestão de abandono. Se Jesus nesse momento abandona, porque ele está vigiando o pensamento, então o primeiro pensamento que surge é, Senhor, me livra disso. Se ele é livrado por Deus nesse momento, a cruz não existiria. Esse momento de agonia. É aí que ele vai ser preso, vai ser espancado, a Bíblia vai dizer que ele foi dilacerado por nós, tá? E pendurado numa cruz. E ele sabia de tudo isso. Então ele está vigiando. A tristeza dele, ele está vigiando. E o pensamento é um pensamento abortivo imediato. Passa de mim este cálice. Só que por ele estar vigiando, ele impede que esse pensamento crie raiz. E logo em seguida ele vai dizer assim, que seja feita a tua vontade, que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele consegue pegar um pensamento alternativo automaticamente e rebater essa ideia desse pensamento. Então, quando a Bíblia manda a gente vigiar, a Bíblia manda a gente vigiar nossas emoções, nossos pensamentos, porque eles são produtores de comportamento. São eles que nós precisamos modular. Por que tanto a alegria como a tristeza, como Salomão vai dizer aqui em Eclesiastes 4? Porque tem hora que a gente fica tão feliz e a gente generaliza. Acha que a vida é só isso. A gente resume a vida a esse momento de prazer. E aí a gente, quando entra em um problema, seja ele qualquer tipo de colapso, a gente fica triste e tenta desacreditar de Deus. Aí vem um pensamento, será que Deus me ama? Olha o pensamento que você tem que vigiar. Você tem que na hora já dizer, não, a Bíblia diz que o amor dele é revelado na cruz. Você fez igual Jesus. Você questionou o pensamento. Então é nesse sentido que a alegria, ela não pode ser generalizada. Nem tudo na vida cristã vai ser flores. Jesus nos chamou para viver uma vida em unidade, em igreja, em compartilhamento, mas a gente tem que entender que sofrimento é condição de vida cristã. No mundo tereis aflições. Então é nesse sentido que a alegria também tem que ser vigiada. Porque quando a gente entra no momento em que tudo precisa estar do meu jeito, aí eu tento comandar o outro. Por quê? Eu estou feliz do jeito que está. E as coisas acontecem do jeito que está. Então, o que eu faço nesse momento? Eu manipulo. Eu tento levar o outro a sempre ser orientado por aquilo que eu quero. É aí que a alegria ela acaba sabotando muita família, muitas casas, muitas igrejas. Por quê? Porque ela é produtora de uma sensação de bem-estar. E ninguém quer perder bem-estar, ninguém quer perder alegria, ninguém quer perder o que tem. Então, para isso, ela vai manipular o seu ambiente para que você possa se sentir confortável. Por isso que a gente tem que vigiar na alegria também. A gente tem que vigiar na alegria.
E vigiar na tristeza, porque a tristeza ela é capaz de nos levar a uma perda de sentido. E quando a gente perde sentido, Deus perde o sentido para nós. Então, olhando para esse texto, para aquilo que está aqui, Salomão está dizendo assim, olha, tudo tem um tempo determinado. Há tempo de chorar e há tempo de rir. E a gente tem que pensar um pouco sobre o que fazer quando o tempo é de chorar e o que fazer quando o tempo é de rir. Isso é importante você pensar aí na sua casa. O que mais se procura nesse momento são psicólogos para falar como viver na pandemia. Chama lá um psicólogo, vamos conversar, como você orientar a vida na pandemia. Vigiando o pensamento. A Bíblia já diz isso. Como que a gente vigia pensamento? Você entende que o pensamento produz comportamento. E se você está dentro de casa, nesse momento de isolamento com a sua família, você tem que vigiar pensamento. Por quê? Porque o pensamento vai produzir um comportamento. Então, se você tem raiva ou tristeza, você não pode querer que as coisas aconteçam sempre do seu jeito, ou se sentir, ou querer manipular as coisas. É nesse sentido que a gente vive bem no mesmo ambiente, sabendo entender que nem sempre você precisa ter razão, sabendo entender que tem hora que você precisa dar o braço a torcer, sabendo entender que tem hora que as coisas vão acontecer do seu jeito e tem hora que não vão, sabendo entender que tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla, que você tem uma falsa sensação de controle. Você tem que entender que você tem que vigiar pensamento para poder viver bem com alguém, para viver bem na igreja, para viver bem em qualquer outro lugar. Isso é importante. Olhando para isso, essa tarde eu passei a meditar sobre essas questões de sensações, emoções, percepções, o que a Bíblia diz sobre isso, por que a Bíblia vai dizer que é importante que venha o escândalo. Se você pegar lá em Mateus 18:7, a Bíblia vai dizer assim, ai do mundo e daqueles que venham o escândalo. E a Bíblia vai dizer, mas é importante que venha o escândalo, é mister que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo também. Por que as emoções precisam ser moduladas? Por que situações negativas precisam aparecer? Por que problemas ele tem que ser uma condição de existência? Por que de tudo isso? Porque são nos momentos mais difíceis que você passa a perceber que quem realmente está do teu lado. Essa pandemia está deixando tudo muito claro. Quem é joio, quem é trigo, quem se preocupa, quem não se preocupa, quem ama, quem não ama. Isso está aparecendo para tudo que é lado. Eu digo a nível mundial, numa escala mundial. Por quê? Porque é na crise que a gente manifesta o cristianismo. Não dá para manifestar cristianismo com tudo bem, quando as coisas estão indo bem. Você vai ver que você vai querer manipular as coisas quando elas vão mal, porque você não quer dar o braço a torcer e perder aquilo que você já tem. Então, você, na tristeza, é onde se manifesta o lado mais sombrio do homem. E é o lado que nos faz pensar, é o lado que nos faz organizar a maneira de pensar. Se você olhar para Salomão e alguns textos na Bíblia, você vai ver que é mais válido estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Por que a Bíblia diz isso? Porque a Bíblia vai dizer que a tristeza tem uma capacidade de te trazer para a realidade. E você começa a refletir sobre o fim de todas as coisas. E ao refletir sobre o fim de todas as coisas, você reorienta os meios. E você passa agora a modular e atribuir valor aos meios. Atribuir valor àquilo que você não dá valor. Atribuir valor a pessoas. Você vai começando a ficar mais claro. Você passa a valorizar pessoas em vez de bens. Você vai melhorando. É isso que o texto está dizendo. Olha, é mais importante estar na casa do luto do que na casa da festa. Então, olhando para isso, o que as dificuldades geram na nossa condição espiritual?
O que essa dificuldade pode produzir de bom na minha condição espiritual? O que essa pandemia pode produzir de bom para a comunidade cristã apacentar? O que essa pandemia pode produzir de bom para o meu casamento? O que essa pandemia pode produzir de bom para a minha família? É agora que as pessoas vão ter que se reorientar dentro das suas estruturas, perceber que a criança, os filhos estão em casa, e aí ter que aprender a lidar com os filhos em casa, né? Para muita gente isso está sendo um grande problema, ter que lidar com a presença do marido e da esposa também dentro de casa, que era para ser natural. Preste atenção, são coisas naturais, né? Só que a gente está acostumado a se ver só no final do dia e entrar em conversa com outras pessoas, mas são coisas naturais que as pessoas elas precisam de orientação para fazer um punhado de coisas simples, um punhado de coisa que os nossos pais lá no passado faziam muito bem e que a gente desaprendeu. Essa nova configuração social, ter que sair para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, o filho fica na creche, cresce já direto lá na creche. Essa nova configuração, ela mudou o social, que quando nós somos propostos a voltar às origens, a gente entra em colapso. Imagina se não tivesse energia. Como é que seria a sua vida sem energia hoje? Se desse um colapso na produção de energia. É nesse sentido que a gente tem que ver que todo grande problema social faz nos voltar à origem. É para isso que a crise vai nos modular. Então, eu separei algumas lições para a gente conversar nessa noite sobre as aprendizagens que a crise nos dá. E eu achei interessante aqui. A primeira lição de tudo isso que eu fiz, essa breve introdução sobre sentimentos, sobre pensamentos que devem ser vigiados, sobre essa estrutura familiar que precisa ser reorientada dentro da palavra, essas coisas que são simples, mas que para nós hoje parecem um desastre. Olha aqui, primeiro aprendizagem. O que as dificuldades geram para a nossa espiritualidade? A primeira, clareza entre o discurso e a ação. O que essa dificuldade está gerando para nós? O que essa pandemia está gerando para nós? Uma clareza entre o discurso e a ação. Eu quero usar como base a relação do marido e da mulher, que depois é utilizado por Deus como a noiva, a mulher, a noiva, que é a igreja, e o noivo, que é Jesus. Uma coisa é eu falar que amo e viver afirmando que amo. Outra coisa é eu demonstrar o amor. É diferente. Então, nessa pandemia, nós falamos da vida cristã como igreja. Uma coisa é eu falar que amo. Outra coisa é eu demonstrar o amor. Por que fica claro nesse momento? Vamos lá. Toda dificuldade, ela estreita algumas coisas em nós. E é isso que é importante a gente entender. Que se você ama aquilo que é do Senhor, você está disposto por aquilo que é do Senhor. Vou usar seu casamento. Se você ama sua esposa, chega vamos falar da Páscoa, aquilo que passou, chega na Páscoa, você diz assim, nem lembrei, não comprei nada. Olha, o que eu vou falar aqui não é para gerar briga em casa. Você fala assim, olha, o pastor falou. Isso aqui é para você trazer consciência sobre comportamentos, tá? Por quê? Porque o que a gente mais critica é o que a gente mais condena. Foi por isso que Jesus disse assim para os fariseus, vocês tentam ser justos, coam uma mosca. Vocês coam uma mosca, se preocupam com coisas pequenininhas, coam uma mosca, mas engolem um camelo. Jesus está dizendo assim, vocês tentam ser justos em uma natureza que não é justa. Você é o primeiro a cair naquilo que você se condena, naquilo que você condena, você é o primeiro. Vou dar um exemplo, a gente vive falando de corrupção,
Ah, corrupção é isso, corrupção é aquilo, e isso acaba nos revoltando, mas vira e mexe a gente vai lá na banquinha do Paraguai comprar pendrive, a gente vai lá comprar coisas que são frutos de mercadoria sem nota fiscal, ilícita. A gente condena o outro, mas quando diz respeito a nós, a gente ameniza. É nesse sentido que não há justiça no homem. Eu condeno numa parte, mas eu cometo aquele mesmo crime que condeno de uma outra maneira. A gente coa a mosca e acaba engolindo um camelo. É nisso que Jesus está falando. Olha, vocês não entendem o que é a natureza humana. Então não cabe a vocês julgar as coisas. É nesse sentido que eu quero demonstrar o seguinte. A pessoa vira e fala assim, na relação de amor que fica claro. Depois eu vou aplicar isso à igreja, é óbvio. Ela diz assim, eu não tenho dinheiro para comprar um ovo de Páscoa. Mas a relação de amor, ela está para além do ovo de Páscoa. Ela está para além do chocolate. Não é o chocolate, é a lembrança da situação. Então, se você comprar um bombom e dar, é o que você pode dar. Entende que não é o efeito da quantidade, mas o efeito sim da representação? Então, nesse sentido, que o amor ele deve se revelar. O amor deve se revelar nas ações. Não é a quantidade que representa, mas o ato em si. Então, as crises fazem isso? Fazem. As crises trazem para nós a clareza do discurso e da ação. Agora aplica isso dentro do cristianismo. Uma coisa é eu falar de amor, uma coisa é eu subir no altar, pregar amor, e outra coisa é eu destruir a vida do outro. Uma coisa é eu falar que eu amo a minha igreja, e outra coisa é eu não agir em favor desse amor. Uma coisa é eu falar que a igreja de Cristo é uma igreja que deve ser amada e admirada por todos, e eu sou o primeiro a falar mal dela. Então é nesse momento que a clareza ela aparece, o discurso e a clareza do discurso, porque aí a gente passa a enxergar mais acentuadamente realmente o amor. Então não é a quantidade, tá? Não é você construir um templo para a igreja, é você fazer o mínimo para que essa igreja possa estar de porta aberta. Não é você procurar as grandes coisas, é igual aquela história do homem que tinha 3 porquinhos, né? E ele tinha 3 porquinhos e ele falava assim, Senhor, eu queria tanto ofertar um porquinho, né, para Deus, e eu precisava ganhar esse porquinho. E me dá mais um porquinho, porque esse porquinho que eu vou ganhar, eu vou dar para Deus. E um senhor passou do lado dele, viu ele orando e disse, mas por que você está orando? Aí ele falou assim, não, eu estou orando para Deus me dar um porquinho, para eu dar para Deus. E ele disse assim, ué, mas por que você está orando para Deus te dar 3 porquinhos? Você já, mais um porquinho, você tem 3. Ele disse, se você não dá aquilo que tem, você acha que Deus vai dar alguma coisa para você dar para ele? É nesse sentido que a gente tem que pensar. A gente tem que entender que essa relação entre a clareza e o discurso, no momento do problema, aparece. Por quê? Porque também aparecem as contradições. E a gente precisa pensar nisso. Então, o que as dificuldades geram na nossa espiritualidade? A aparência de contradição e de realidade. Cristo utiliza-se dessas dificuldades para nos aperfeiçoar. Segundo, a consciência da queda. O que a dificuldade vai trazer para nós no sentido de espiritualidade? O que o momento de tristeza ou alegria vai trazer para nós nessa pandemia, misturando tudo isso? O que isso vai agregar na nossa espiritualidade? A consciência da queda. Olha que interessante. Quando a gente faz uma autópsia de queda, a gente vai ver aonde as pessoas pararam, aonde elas erraram. Elas pararam de orar, pararam de congregar, pararam de se envolver com as coisas de Deus. Não respeitaram o limite, eu acho que essa é a maior, entre a liberdade e a libertinagem.
aqui eu quero fazer uma abertura bem grande para falar com vocês. Quando eu ensino liberdade para os irmãos, eu não estou dando carta de alforria. Não é carta para você fazer o que quer. Tá? Quando eu falo de liberdade, eu tento colocar o limite do evangelho para que você viva bem. Não é uma carta para você fazer o que quer. Paulo já disse isso. Paulo disse, olha, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Então, quando eu ensino para vocês sobre secularidade, princípios, é para você tomar cuidado. Porque o que a dificuldade nos demonstra? Que a gente tem que tomar cuidado com a queda. Que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se envolve. Essa dificuldade deixa claro isso para nós. Essa consciência daquilo que caiu. Né? Então, quando eu tento colocar esse limite entre a liberdade e a libertinagem, vocês têm que tomar cuidado. Né? Tem gente que, na hora da palavra, está na live do cantor. A palavra está sendo ministrada. Está ali para receber a palavra com o pastor. Está ali para meditar com a família. Prioridade de vida. Ah, não. Pois eu vejo isso. Entende? Então, essa condição é o que eu preciso mostrar para vocês. Cuidado entre o limite, entre a liberdade e a libertinagem. Você ficaria feliz de chegar num evento com as pessoas que você vive e caminha. E eu digo para as pessoas que confundem liberdade e libertinagem, tá? Não é para todos. Vamos pegar a libertinagem. O que você sentiria se eu chegasse num ambiente, você chegasse num ambiente que eu estou, esse ambiente é propriamente seu, e você me vê escandalizando tudo? O que você sentiria? Você me vê lá com um litrão, né, fazendo algazarra, ou vivendo como se nunca tivesse conhecido a Cristo. O que você sentiria por mim? Então, isso que você sente por mim é o que você deve sentir por você. Porque não é por mim, não é para mim, é para você. É nesse sentido que você tem que entender. Se não cabe eu, também não deve caber você. Tem coisas e lugares que me são lícitos, como eu tento explicar para vocês, mas não me convém. Não me convém. Então, esse limite entre a liberdade e a libertinagem é algo que leva-nos à queda. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que ter consciência. Eu tenho que trazer consciência. Eu tenho que gerar consciência e vigiar meus pensamentos. O que mais a crise gera? O que mais as dificuldades geram, além da consciência da queda? Porque as dificuldades vão me fazer lembrar. As dificuldades têm que me trazer um desenvolvimento. As dificuldades também vão produzir coesão daqueles que se envolvem. Você vai ver que as pequenas coisas, elas afastam, mas as grandes coisas ajuntam, tá? Então, qualquer pequena briguinha, xingamento, tudo isso afasta. Mas quando há um grande problema, uma grande dificuldade, as pessoas se unem. Então, o que isso gera para o corpo de Cristo? Coesão daqueles que se envolvem. Então, quanto mais você se envolve, mais unido ao corpo você está. Quando essa dificuldade vem, você sempre está se preocupando, sempre está se envolvendo, sempre está se engajando. Tudo que é seu passa a ter um entendimento também que você precisa auxiliar o outro. Isso é importante. Isso é importante. Então, é coesão daqueles que se envolvem e distanciamento daqueles que não se envolvem. O que a crise faz? Faz isso. A coesão vai produzir soluções. E o distanciamento vai produzir críticas. Então, aí você consegue perceber mais ou menos, debaixo de uma relação, quando você vê se precisa de proximidade com o grupo ou precisa de uma instrução para levantar a espiritualidade de uma pessoa. É mais ou menos assim. Eu recebo uma pessoa e essa pessoa só tem crítica. Então, nesse momento, a gente precisa orientar essa pessoa. Você para tudo, ouve ela e reorienta ela. Porque é muito claro isso, tá? Você vai ver que muita crítica é pouco amor. E a gente precisa reorientar o amor dessa pessoa. Agora, quando tem pessoas que estão se envolvendo,
vocês vão ver que elas vão trazer solução. Elas vão falar assim, pastor, eu percebi que tal coisa está acontecendo assim, eu poderia fazer isso para resolver aquilo, ou poderia juntar os irmãos para a gente fazer isso. Sempre tem solução. Então, o que a crise nos faz? Nos faz modular que tipo de pensamento. Se é uma tristeza, o que a tristeza vai gerar em nós? Coesão, unidade. Quanto mais unidade, mais o corpo de Cristo caminha. Quarto, o que mais que isso vai produzir na minha espiritualidade? Mudança de hábitos e valores. Na verdade, toda crise vai nos reorientar foco. E essa reorientação de foco, tanto para o bem como para o mal, ela também precisa sempre de um ajuste de equilíbrio. Gente, tudo a gente precisa equilibrar na balança do Evangelho. Você vai perceber que depois dessa pandemia, até a estrutura de igreja, aí eu digo igreja como instituição, vão se organizar diferente. O foco vai ser reorientado. Coisas vão mudar, atitudes vão mudar. Então, a crise vai produzir o quê? Reorientação de foco. Você só tem que tomar cuidado que talvez essa crise que gerou tristeza em você reorientou seu foco e te levou para longe. Você precisa reorientar para que volte para perto de Cristo. Você precisa perceber os hábitos, os valores que foram gerados, as relações, reorienta foco. Quinto, o que a crise vai produzir na espiritualidade? Aí é dentro do psiquismo, é a coparticipação do psiquismo na espiritualidade. Primeiro, o sofrimento ele vai gerar tolerância à frustração. Aqui é um aviso e uma orientação à paz. Criança precisa ouvir não. Quando a gente fala hoje de baixa tolerância à frustração, a gente está falando de uma habilidade social. Criança que não ouve não é impulsiva, porque de tanto ouvir sim, manipula para que a vontade dela seja feita, e a impulsividade que domina ela. Criança que ouve não, cria baixa tolerância à frustração. Pronto, agora o pastor resolveu minha casa. Aqui agora é só não, vou colocar não colado na parede. Tudo deve ser modulado, irmão. É isso que eu estou falando, tanta alegria como uma tristeza. Tem que ter limite. Limite precisa ser criado. Então, a coparticipação na espiritualidade, a coparticipação do psiquismo na espiritualidade, nas nossas emoções, nas nossas relações, ela gera uma alta tolerância à frustração, porque quando é um sentimento de tristeza, você aprende a perder, você se torna forte emocionalmente, tá? Você se torna mais resiliente. Quando a gente fala de resiliência como capacidade de superar problema, você vai ver em pessoas que sofreram muito. Pessoas que sofreram muito são altamente resilientes, porque aprenderam a criar um repertório de ação mesmo diante da crise. Pessoas que não sofreram não conseguem. Então, o que isso produz? Resiliência. Essa tristeza sua, você tem que modular ela para você entender e começar a se tornar forte, mesmo achando que está fraco. Segundo, aceitação. A aceitação é um movimento que a gente faz no psiquismo quando a gente entende que tem coisa que não vai mudar e que tem coisa que eu não controlo. Se você aprender a gerar aceitação, você supera muitas coisas. Aceita e faça da aceitação um motivo para você se promover, projetar, tá? Não para você gerar mais briga. Segundo, o terceiro, né? O que mais o psiquismo entra na coparticipação da espiritualidade? A capacidade de decisão. Você vai amadurecendo, vai percebendo as dificuldades e vai acabando tomando decisões. E as decisões, elas sempre vão te levar a dois caminhos. Ou você escolhe por Deus, e escolher por Deus muitas vezes
passa por um núcleo de uma igreja ou você escolhe pelo seu eu, que vai passar pela sua vontade. Então, cuidado com as decisões desse momento. As decisões agora elas devem ser pautadas pela razão, viu? Não espiritualize tudo. Nesse momento você precisa racionalizar e planejar. A Bíblia diz que o planejamento ele é importante. Não espiritualize as coisas. Planeje, faça as coisas como elas devem ser, como elas devem ser levadas, tá? Sexto, para terminar, o que a crise vai produzir na nossa espiritualidade, nas nossas emoções? O aperfeiçoamento da nossa identidade. Isso é importante. Quando a gente fala de identidade cristã, é mister que vem o escândalo. Por que o escândalo tem que vir? Para que a sua identidade seja formada. Por que muitas vezes é você que vai gerar o escândalo? Para você aprender com a queda, porque muitas vezes a aprendizagem por orientação não serviu para você. Nós aprendemos por duas vias. A primeira é a orientação, a segunda é vivência. Então tem gente que aprende, só de eu estar falando aqui, ela já muda o comportamento. E tem gente que tem que viver. Então é aquele típico exemplo que a gente falava quando era criança, né? E que hoje a gente tenta orientar filho. Não põe o dedinho na tomada, não. Ó, orientação. Filho, não põe o dedinho aí, não. Aí não é legal, vai te machucar. Ó, orientação. Sai de perto disso aí. Não chega perto disso aí, não. Você não está preparado para mexer com isso. Aí vai lá e põe o dedinho na tomada. Pronto. Nunca mais vai pôr o dedinho na tomada. Aprendeu com vivência. Se não aprende com orientação, aprende com vivência. E tudo isso vai formular a nossa identidade. A nossa identidade cristã, ela é modulada pelos nossos sentimentos de tristeza e de alegria. Então eu torno a dizer, se você não aprende com o comportamento descrito, com o comportamento pregado, instruído, você vai aprender na vivência. E não significa que você vai ter menos misericórdia de Deus. Pelo contrário, tá? É importante que você aprenda o comportamento descrito, porque você tem menos perda. Se você olhar numa relação de perda, num comportamento descrito você tem menos perda. Mas a misericórdia é a mesma e o amor de Deus é o mesmo. Por isso que eu falo, olha, há um limite entre liberdade e libertinagem. Você quer andar pela libertinagem? Tudo bem, mas você vai quebrar a cara. E muitas vezes você vai afogar a sua espiritualidade, vai padecer, vai fazer escolhas, vai sofrer, vai destruir algumas coisas para depois você poder voltar e entender a liberdade cristã e os seus limites. O que a crise faz? Aperfeiçoa a identidade. Você tem que entender que quando você começa a aperfeiçoar a sua identidade, tem coisa já que não é mais, não é um problema mais para você, tá? Eu vou aplicar ela na nossa relação com o ego, para depois aplicar ela na relação com a igreja. Quer ver? Quando você aceita o seu defeito, esse nariz torto, essa boca torta, esse cabelo que você fica reclamando, né? O seu tom de pele, ou esse olho claro igual o meu aqui, azul, quando você aceita, isso já não vira arma na mão de ninguém. Ninguém mais vai te magoar com aquilo que você aceita. Isso é o seu ego. A sua identidade, ela é formada. Você se aceita do jeito que é. Você aceita o seu tom de pele, você aceita os seus desvios de palavra, de alguma coisa, qualquer problema que tenha. E tem coisa que não é problema, tem coisa que faz parte da humanidade. E quando você aceita isso, isso já não é uma arma na mão do outro. O outro pode te chamar de bocão, de testão, de bafão, e não é um problema para você mais. Você superou isso. É claro que questão de higiene, vigia lá, tá? Você vai superando isso. As organizações, o ego vai se aceitando ao ponto de você saber lidar com as suas dificuldades. E isso dentro da espiritualidade, a mesma coisa.
a mesma coisa. Eu tenho uma frase que eu caminho comigo, que é assim, ó, vai andar comigo quem gosta de mim. As crises moldaram esse pastor que está diante de você. Antigamente eu fazia de tudo para agradar a tudo e a todos. E qual que é o problema disso? Você se torna bonzinho demais e no momento que você precisa, todo mundo te abandona. Essa é a relação da estratégia de agrado. Até um dia que eu disse um basta. Eu falei assim, vai andar comigo quem gosta de mim. Eu vou começar a pregar de camiseta, não vou mais de terno para a igreja. Você vai ver que eu tenho essa relação comigo. Eu falo, eu vou de camisa. Eu estou lá para pregar o evangelho, eu não estou lá para mostrar uma aparência de nada. Eu vou ter uma vida social totalmente diferente dessa vida religiosa que existe hoje. Uma pessoa que moldou meu caráter nessa relação foi o pastor Ed René Kivitz, que ele falava assim, quanto mais o seu pastor se parece com o pastor, mais religioso ele é. Quanto mais o seu pastor não se parece com o pastor, mais liberto ele é. E aquilo também fixou dentro do meu coração. E eu entendi o seguinte, que eu tenho que ajudar? Tenho. Eu tenho que fazer? Tenho. Eu tenho que auxiliar? Tenho. Mas tudo na medida certa. A minha identidade foi formada. Vai andar comigo quem gosta de mim. Tá? Vai andar comigo aquele que preferiu andar, aquele que preferiu gostar. Então tem gente que gosta. E essas pessoas que gostam, elas vão andar numa relação mais vinculada a amigo. Você vai ver que quando a pessoa ela se aproxima porque ela gosta, ela vai ter mais um amigo do que um pastor. Vai ter um pastor, mas vai ter um amigo. Agora, quando ela anda, porque no fundo ela anda não porque gosta, mas muitas vezes porque tem um interesse de alguma coisa, ou por causa de um conteúdo, ela se sujeita por causa de um conteúdo. É aí que eu queria mostrar a contradição cega. Como eu disse, a gente coa uma mosca e engole um camelo. Essa é a contradição cega que Jesus estava dizendo. Tem gente que anda e tem gente que não anda. Então eu quero mostrar para você o seguinte, a identidade cristã precisa ser formada em você, ao ponto de coisas simples não te incomodarem mais. As pessoas saberem que você é evangélico te incomoda, as pessoas saberem que você é temente a Deus te incomoda, as pessoas saberem que você deixou certos hábitos de lado te incomoda, ou você precisa do reforçamento dessas pessoas para ser alguém. As pessoas saberem que você parou de beber, parou de fumar, parou de se prostituir, afeta a sua masculinidade, afeta a sua espiritualidade. É nisso que eu estou falando. A sua identidade ela precisa ser formada, porque no momento que a sua identidade cristã for formada, o que menos interessa é o que o outro pensa. Você é feliz consigo mesmo. Você não precisa do aplauso de ninguém para ser reconhecido. Você entende que Deus te reconhece e é dessa melhor maneira que você deve viver. Então é nesse sentido que eu digo para vocês nessa noite, vigia nas suas emoções, vigia na tristeza e na alegria, vigia porque são produtores de manipulação e de afastamento social, são produtores de isolamento, são produtores de egocentrismo e são produtores também de uma destruição na espiritualidade. De tudo que tem que se guardar, guarda o coração, como diz Salomão lá em Provérbios 4:23, porque é dali que procede a saída da vida, a saída da alma. A palavra de hoje é nesse sentido. Eu queria dizer para os irmãos que essa pandemia possa estar produzindo coisas boas para a sua espiritualidade. Tem coisa ruim aí? Lógico que tem. Mas você deve pegar aquilo que é ruim e modular para o lado bom. Tem coisa ruim? A todo momento tem. Na sua vida, na sua família. Não existe lugar perfeito, tá? Não existe pessoa perfeita. Então você tem que pegar isso e modular para o bem. Modula isso para o bem, tá?
É nesse sentido que a Bíblia está dizendo. E se estiver muito feliz, também modula isso. Dá uma segurada no freio, dá uma segurada, porque senão você pode se perder para o excesso de alegria. Então perceba que nós não fomos, depois da queda, nós não sabemos lidar com os excessos, tanto em alegria como em tristeza. Então cuidado com os excessos, modula aí, modula a alegria para a glorificação de Cristo, modula a tristeza para a glorificação de Cristo. Cristo tem que ser glorificado a todo momento. Faça isso, senão você vai se perder. Você vai orientar valores, você vai orientar hábitos, você vai dizer que Deus não te ama, você vai sofrer com a sua falta de indecisão, você não vai entender quem você é em Cristo, quem você é para Deus, quem você é para a sociedade, quem você é como ser. Você vai ter sérios problemas de coesão, não vai conseguir se vincular a grupo, você só vai conseguir se vincular a grupo que faz assim, ó, você é bom, hein? Olha, você é legal, hein? Você só vai conseguir se vincular a grupo que te aplaude, grupo que não te aplaude, você, acho que não sou bem-vindo aqui. Não é que você não é bem-vindo, talvez você não vai ter aquilo que você espera a nível de aplausos. E a clareza. Lembra disso, é na clareza, é na tristeza e na alegria também no seu excesso que a gente demonstra quem a gente é. Tem gente que sobe numa folha de sulfite como essa aqui, ó, e já se sente o rei do monte. Alegria, vigia. Tem gente que na tristeza também não consegue lidar com a sua tristeza, com a sua insatisfação ou com as suas decepções, e sempre vai selecionar alguém, porque olhar para mim e dizer assim, eu preciso mudar, é muito difícil. Mas a Bíblia sempre disse isso ao homem. A Bíblia é o maior espelho entre o homem e Deus. Quando você cata ela para ler, você tem acesso a ela, ela reflete você. E é onde você se sente envergonhado. Então, que essa palavra possa ficar no seu coração, que você possa compartilhar essa palavra. Eu tenho visto aí que muita gente está tendo acesso a essa palavra, tá? Então, compartilha ela, leva ela, mostra o evangelho que a gente prega, alimente-se dela, faça dela o seu devocional na semana. Não deixa essa palavra acabar aqui. Pega na semana, pega um caderno, senta, estuda ela. Foi assim que eu fui formado como pregador, estudando palavra, escrevendo palavra. Mas não é para você se formar como pregador. Talvez você nem tenha isso como desejo no coração, mas é para você formar a sua identidade cristã. Isso é devocional. O que eu vou ler na semana? Leia a palavra de domingo, medite nela, esgote ela como conhecimento. Bom, Deus abençoe vocês.